Gente, socorro, perguntaram o que é isso? Ela vai se candidatar a presidente? E aí, vamos ver se a gente está aparecendo. Vamos começar essa live, que eu tô louca para ver como é que vai ser. Tô me sentindo a Xuxa aqui. Aparecemos! Olha que lindo! Vamos só ver se tá tudo certo. Uhum. Tá. E será que as legendas não vai dar problema, né? Não, com os comentários. Beleza, você não tem que desativar. Pessoal, boa noite! Estamos aqui hoje com uma celebridade da internet, que é a Malu Paris, tá? E eu tô me sentindo a Xuxa com ela aqui, a gente estava batendo um papo antes de começar, e para mim é muito, muito emocionante essa conversa aqui por 1 milhão de motivos que eu vou explicar para vocês. Antes da gente começar oficialmente, eu quero falar muito obrigada mais uma vez para a STN Caption, que está fazendo as legendas em tempo real, ao vivo aqui para a gente, porque afinal, uma live nossa sem legendas não poderia acontecer, né? Pelo amor de Deus. E eu espero que todo mundo que está nos assistindo, que tem algum grau de perda auditiva, aproveite as legendas. Quem não tem, entenda como a legenda faz diferença na nossa vida e também na vida de vocês, porque às vezes a gente está numa situação em que não pode ligar o áudio do celular ou do computador, precisa fazer silêncio e está momentaneamente surdo e precisa de legendas também. Então, a parte mais legal para mim das legendas que a STN faz para a gente é que as pessoas que nunca viram uma legenda bem feita, ao vivo, online, em tempo real, entendam como isso é maravilhoso e cobrem isso de outros eventos, de outros influenciadores e tudo mais. Pois bem, vamos lá. Malu, é um prazer gigante para mim te receber aqui hoje. Eu estou emocionada. Eu vim aqui para a Sonora hoje mais cedo para me preparar para a live, porque quem vê live não vê emoção. A gente fica meia hora antes preparando tudo, tem toda uma parte técnica por trás, inclusive em função da acessibilidade. E eu vim pensando, cara, que para mim essa nossa conversa hoje é como se a Paula de 16 anos tivesse finalmente encontrado a amiga que ela tanto queria ter tido naquela época. E não tinha. Se na minha época existisse uma Malu, a minha vida teria sido completamente diferente, porque eu não tinha uma pessoa como você para olhar e pensar, essa sou eu, meu Deus! Outra pessoa que usa aparelho, ou que precisa usar, que está falando abertamente sobre surdez. Então, assim, eu estou me sentindo com 16 anos hoje aqui, conversando contigo. Já até Mas, chorei Paula, na você rua é minha pensando Malu. nisso. O Fala. seu blog é minha Malu. Porque eu tive, Oh! você não teve. Eu tive, eu sempre acessei o seu blog para saber disso tudo. Então, eu não posso falar que eu não tive minha Malu, porque eu tive. Oh! E sabe, eu não sei se você sabe, mas a história da criação do Crônicas da Surdez, toda vez que alguém me manda um pedido de entrevista, assim, por que que você criou esse blog? E eu sempre falo a mesma coisa, porque eu cheguei num ponto em que eu queria ser para as pessoas a amiga que eu nunca tive. Então eu percebo assim, quando eu te vejo falando, fazendo teus vídeos e falando, eu me arrepio sempre porque eu penso, cara, eu queria ter sido amiga dela quando eu tinha a idade dela. Teria feito muita diferença para mim. Porque quando a gente é jovem, imagina assim, você tá com 14, 15 aninhos, eu vou fazer 40. Então, imagina a tia na tua idade, há trocentos mil anos atrás, eu era a única pessoa surda e não tinha ninguém mais, não tinha com quem falar sobre isso. Me dava uma agonia, eu achava que eu era, sabe, um alien. Mas vamos parar de falar, porque senão, se me deixar, eu fico falando aqui, eu quero te ouvir, eu quero conhecer a tua história. Conta pra gente que ainda, os pouquíssimos que ainda não te conhecem, me conta um pouco de ti, da tua história e da história da tua surdez. Olha, quando eu vejo a surdez, eu tinha 5 anos. Só que foi uma perda que ela foi aos poucos. Quem reparou nisso não foi nem a minha professora, foi minha prima. Porque ela começou a perceber que ela me chamava e eu não ouvia. Eu não respondia a ela.
sendo que eu sempre fui uma menina muito interativa. Então, a possibilidade de eu não querer responder era muito minúscula. Então, ela começou a perceber isso. Depois, na praia, que foi quando eu contei as histórias, quando eu fiz aquele vídeo que estourou o meu TikTok, foi que eu realmente perdi tudo que eu tinha. Sobrou, de fato, um pouquinho no direito, mas de resto tudo acabou. Então, eu perdi, eu acordei, não ouvi nada, e eu contei para minha mãe. Cheguei nela, falei, mãe, eu não tô te ouvindo. E ela continuava a falar, sendo que eu não estava ouvindo. Aí eu botei a mão no pescoço dela e falei, eu não tô te ouvindo, eu tô te sentindo, porque eu tava sentindo as vibrações dela. Eu acho que todo mundo ele tem um pouquinho da leitura labial, só que como os ouvintes não precisam perceber isso, eles não percebem que eles de fato precisam, só percebem quando a pessoa está de máscara e se torna difícil de entender. A gente já não entende nada, né? É complicado. Vai passar o cartão, é no crédito, no débito. Não sei. Passa aí, aproximação. Salvou minha vida isso agora. Nossa, aproximação perfeito, maravilhoso. Então, a minha mãe foi lá e ela me levou na praia. Na praia, ela pediu para eu brincar normal e pediu para ficar mais no raso. Foi meus primos, que eram da minha idade, me acompanhando. Ela pedia para pessoas me chamarem. Ela pedia para vendedor ambulante me chamar, bater panela, batia tudo. E eu não ouvia. Foi sim que ela, de fato, percebeu que eu não estava ouvindo. Porque se ela perguntasse assim, ela já ia ver que eu estava fazendo a leitura labial. E ia falar, não, ela está mentindo, ela está brincando. Então, ela percebeu desse jeito. Depois, a gente conseguiu, indo no SUS, a gente foi no postinho, a gente marcou uma consulta e o doutor viu, fez a audiometria, ela perdeu a audição. A gente conseguiu a receita para ir lá para São Paulo. Chegando em São Paulo, no centrinho de Bauru, eles fizeram todos os exames e na hora me deram um aparelho auditivo. Não demorou. No primeiro dia, fez o exame, viu que eu estava ouvindo, eu estava lá esperando com a minha mãe e a médica chegou lá com o aparelho auditivo na mão. Botou no meu ouvido. Eu fiquei, gente, que isso? Que doideira. Então eu percebi que tinha uma solução para eu continuar com meus amigos, no mais, brincando mais. Foi assim que eu percebi que eu realmente era surda e começou a cair ficha quando eu botava aparelho aditivo e eu via. Então, assim. E, Malu, me fala uma coisa, você fez o implante coclear? Fiz. E tem quanto tempo que você tem o implante coclear? Eu fiz em 2014. 2014. Eu sou péssima em matemática. 14, 15, 16, 17, 18, Vamos fazer 19. 10 anos. Tá, entendi. Quase moderna, Então, né? hoje você usa um aparelho auditivo no ouvido e implante coclear no outro ouvido. Sim, E o tempo mas eu todo, não uso. às vezes você Eu fica tenho um você. pouco. Às vezes você fica só com implante ou só com aparelho, ou você usa os dois o tempo todo. Eu não uso o aparelho. Tipo assim, eu tenho, já, mas eu não uso. Nossa, Deus. Mas eu não uso porque não soluciona mais meus problemas. Eu boto ele, não resolve. Eu continuo sem ouvir. O que eu ouço é só barulhos, porque é amplificador de som. E eu perdi, já tô perdendo o resto. Aí eu fui trabalhar nesse ano ainda, Hum. então eles fizeram um teste, fizeram audiometria com o aparelho normal, o ASI. E viram, não vai ter jeito mesmo, Malu, não tem, o aparelho auditivo não resolve mais o problema. Me perguntaram, você quer fazer o implante coclear? Eu falei sim, consegui a indicação e agora a gente está na reta para fazer implante do outro lado. Ah, sabe que eu também. Primeiro eu fiz um, depois eu fiz o outro. E
E aí é uma nova fase, assim, mais uma adaptação. No início é irritante pra caramba, porque é um lado diferente do outro, até eles conectarem, sabe? Leva um tempo, mas eu fico muito feliz de saber que você vai fazer o segundo implante, porque dois implantes, assim, levam a gente mais alto, sabe? Às vezes eu falo assim, que sem os meus implantes é como se eu tivesse no subsolo do prédio. E aí, quando eu coloco um deles, eu vou até o 10º andar, e quando eu coloco o outro, eu vou lá para cima, sabe? Lá para o heliponto do edifício. Então, faz muita diferença, é muito bom. Ainda mais para uma pessoa da sua idade tão jovem, com toda a vida pela frente. E, Malu, deixa eu te falar. Essa semana agora, eu fiz uma visita numa escola e eu fiquei muito tocada com a quantidade de barulho, de ruído, porque na minha época, quando eu ainda estava na escola, que chamava segundo grau, eu já nem sei como é que chama hoje em dia, né? Quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu comecei a tentar usar aparelho auditivo, Uhum. é, eu não tive muito essa experiência porque eu estava no armário da surdez, então eu botava meu aparelho uma vez por semana, não botava mais. Eu não sabia como uma escola podia ser barulhenta. Então foi a minha primeira vez dentro de uma escola, ouvindo tanto barulho com dois implantes e todo mundo de máscara. Eu saí de lá tonta porque era muito ruído. E aí eu fiquei pensando muito em ti nesse dia e queria entender de ti quais são as estratégias, quais são os desafios, como é que você tem enfrentado o ambiente escolar em tempos de pandemia, de máscaras e de bocas tapadas. Conta um pouco para mim. Olha, é meio complicado, com certeza, ainda mais com máscara. Máscara é o que pega e ferra tudo. Então, eu não vou dizer que é fácil para mim. E eu não vou dizer também que é tão difícil, porque eu cresci assim, desde que eu com 14 eu uso implante. Então, foi uma coisa que foi difícil no começo. Agora não é mais. Eu tenho prática com isso, de certa forma. E no começo, todas as pessoas no ambiente escolar sempre foram muito acessíveis comigo. Era uma coisa que não entendi, repetia, não falava nada, não tinha comentários, não tinha coisa que pudesse me deixar triste, eles só repetiam. Esses comentários começaram a surgir quando eu era bem mais velha, muito depois. Então, para mim, foi tranquilo. Agora, com a máscara, a escola que eu tô, Paula, é uma acessibilidade maravilhosa. Eu tô lá, quando eu vou comprar um lanche na cantina, gente que não convive comigo, eu falo, eu sou surda, você pode abaixar a máscara? Abaixo, tranquilo, eu nunca tive essa dificuldade no ambiente escolar. No máximo, uma vez, que foi quando eu pedi para uma menina, que era assistente da escola, abaixar a máscara e ela falou que não, ela recusou. Eu falei, sou surda, e ela continuou recusando. Então foi uma coisa que, tipo, acabou sendo do seu direito. Então eu respondi, ok, sua escolha não queria baixar a máscara, mas também vai ser da minha escolha não falar contigo. Então eu só me retirei, porque é uma escolha de qualquer um querer se proteger. Então, nesse caso, não tem uma resposta. Às vezes a gente só tem que abaixar a cabeça e aceitar, porque é o que a gente tem. Quando tiver uma possibilidade melhor, em que a gente não estiver numa pandemia, talvez sim. Mas agora é cada um por si. Então, nisso eu só escolhi, não vamos conversar e tá ótimo. Beijo, tchau, querida. Ô, Exatamente. Malu, eu fico vendo o seu trabalho nas redes sociais e você se comunica basicamente com gente jovem, gente muito jovem, as novas gerações, que para mim, que sou mais velha, é difícil conectar com jovens, por motivos óbvios, né? Mas assim, eu queria entender mais de ti. Eu vejo que você fala bastante do fato de que a surdez é diversa, a gente tem uma diversidade gigante. E eu vejo que você percebe também nos seus posts, nos comentários que as pessoas te deixam, como é difícil quebrar
o estereótipo padrão da surdez que 99% das pessoas têm. As pessoas acham equivocadamente que surdo é só quem não ouve nada, que todo surdo usa língua de sinais, que a única acessibilidade possível para uma pessoa com deficiência auditiva é a língua de sinais, que surdo não fala, que surdo não pode ouvir música. Então, assim, são coisas antigas que, infelizmente, ainda em 2021, com toda a tecnologia que a gente tem, as pessoas ainda acreditam nisso por falta de informação. Então, é por isso que eu acho esse trabalho que você faz nas redes tão importante, porque está trazendo informação para gente jovem, gente que tem o poder de mudar as coisas, mudar a cultura, mudar a percepção. E assim, o meu sonho é que um dia as pessoas acordem para a vida e entendam que diversidade e inclusão não se limita só à agenda racial, à agenda LGBTQIA+, que as pessoas com deficiência fazem parte dessa diversidade, dessa inclusão. E eu vejo muitos comentários nas suas redes, às vezes, eu até vi uns que eu fiquei com vontade de responder e pensei, eu não vou fazer treta aqui Nossa, no perfil da Malu, não. Mas que perfeito. o dedo treme, assim, eu vou responder, não, vou responder, não. Que era um pessoal meio que zoando da expressão surdos que ouvem. Porque, como assim, surdo que ouve? Surdo não ouve. E aí, cara, nós estamos aqui numa live, nós duas, com surdez profunda bilateral, as duas surdas que ouvem através da tecnologia. Tipo, a gente existe, e iguais a nós, tem milhões de pessoas no mundo. O que mais que falta para as pessoas se convencerem disso? Da diversidade da surdez, da diversidade das deficiências, que eu acho engraçado, principalmente nas novas gerações, assim, é que todo mundo é muito ativista pelo respeito, pela tolerância, mas quando a gente fala de deficiência auditiva, ou a gente é de um jeito, ou a gente tem que ser excluído, cancelado, deletado. Cara, isso é horrível. Eu queria saber a tua visão, assim, como é que as novas gerações estão falando sobre deficiência, sobre essa questão toda? Qual é a tua impressão sobre isso? Ok, exatamente. Vai mais perto da estante de livros. Mais para cá. Isso, Ok, probleminhas mas calma. técnicos. Mas é que a gente realmente. é, eu acho que a gente só tem essa visão da deficiência auditiva porque a gente é. Esse é o óbvio. Se eu não tivesse, eu com certeza seria ignorante no assunto também. Até que alguém chegasse em mim e me explicasse como foi, assim como você fez, assim como eu faço. Então, com certeza, eu não julgo tanto essas pessoas que têm essa desinformação. A desinformação tá normal, É, infelizmente tá comum. Então, eu não vou julgar. Mas eu acho que o nosso papel agora é informar. A gente ainda está em 2021, em comparação ao 2020 de legendas, a gente já avançou muito. Então, eu acho que isso vai, pouquinho por pouquinho, a gente já mostra que nós surdos somos uma comunidade inteira. Somos uma comunidade que só usa Libras, outra, mas que também usa Libras e fala, outra que também só fala. Então, a gente tem que enxergar a comunidade que são pessoas individuais, são pessoas que vivem em cada mundinho diferente, mas ainda assim fazem parte dessa comunidade de grau de surdez. Então, eu não vou julgar tanto as pessoas que falam isso. Eu julgo quem comenta e que acha que tem a razão. Mas quem está disposto a aprender,
a gente ensina, a gente mostra com humor, que é o jeito que eu escolho fazer. A gente mostra informando de um jeito mais escrito e bonitinho, como você prefere fazer, que eu não tenho capacidade nenhuma para fazer esses posts bonitinhos que você faz, então eu só compartilho. Então, desse jeito, a gente já vai avançando um pouquinho a pouquinho. Eu concordo contigo que a gente tem que reconhecer os avanços, assim, porque antes da pandemia não tinha nada disso, ninguém falava sobre legendas, fossem as legendas maravilhosas, assim, ao vivo e a cores, fossem essas automáticas que são cheias de erros e tal, ninguém falava sobre isso, ninguém via a necessidade disso. E esse ano, não sei se você viu, mas a Organização Mundial de Saúde, todo dia 3 de março de cada ano, eles comemoram, celebram no mundo todo o Dia Mundial da Audição. E esse ano eles lançaram um relatório mundial da audição. E lá fala que tem 1,5 bilhão de pessoas no mundo hoje com algum grau de perda auditiva. Claro que a maioria dessas pessoas tem um grau mais leve de perda auditiva, mas a gente tem muita gente. E entre os jovens, 1 bilhão de jovens no mundo estão hoje correndo o risco de perderem uma parte da sua audição porque passam o dia inteiro ouvindo música nas alturas, 100 decibéis, sei lá, durante horas. E as pessoas não sabem, assim, que as células ciliadas que estão lá dentro do nosso ouvido, elas morrem e elas não se regeneram. E as pessoas acabam que só vão descobrir isso quando vão no otorrino, fazem uma audiometria, recebem a notícia e aí apavoram, sabe? E falta muita informação, concordo contigo, e acho também que esse trabalho nas redes sociais, ele é muito difícil, porque é muito difícil falar sobre deficiências. Não é um assunto que as pessoas querem falar sobre ele, porque ninguém quer parar para pensar que um dia pode ter uma deficiência. Ninguém quer pensar nisso. Isso é a coisa mais natural do ser humano, evitar um assunto que assusta, porque assusta mesmo, né? Então, eu acho que você falou do humor. Eu acho que o humor engaja muito as pessoas, em geral, assim, antigamente, né, até, sei lá, 5 anos atrás, a maioria do conteúdo que a gente via sobre deficiências era um conteúdo mais pesado, mais denso, que mais afastava as pessoas do que aproximava. Por isso que eu acho que jovens como você, fazendo o que você faz, eu não sei se você tem alguma noção, assim, do poder inspirador e transformador do que você está fazendo. Você tem noção ou não? Mais ou menos. E você já recebeu alguma mensagem linda, assim, tipo, Malu, você mudou a minha vida, sabe? Já quando uma menina chegou no meu direct, falou para mim que, por minha causa, ela estava correndo atrás do aparelho auditivo, que ela tinha feito implante, mas que não estava usando, que ela não estava querendo se adaptar. Quando ela olhou, quando ela botou o implante e olhou para minha fala, pelo jeito que eu me comunico, ela começou a querer usar, começou a correr atrás disso. Isso me chocou muito. Outro que tem filho e que disse que eu era uma inspiração para ela, que ela era surda também, mas eram os surdos que me mandam mensagem, vai até dos que só falam aos do que sinalizam. São todos. Por isso que eu estou fazendo aula de Libras, para poder conseguir representar esses surdos também. Então, eu fico em choque ainda quando alguém fala que eu, de fato, sou uma representatividade. Porque eu não me vejo assim. Para mim, eu sou a Malu, que vai na escola, que faz piada com o professor, que torce igual uma louca pelo Flamengo, que, inclusive, pediu para a live ser mais cedo, porque 9h30 tem jogo. Então, para mim, eu ainda sou eu, adolescente que faz merda às vezes, fala merda às vezes,
Aí, quando falam que eu sou uma representatividade, que eu sou uma figura que inspirou, eu fico, meu Deus, calma aí. Então, noção eu tenho um pouquinho. Porque é muito incrível, assim, eu vendo de fora e uma pessoa de outra geração vendo o que você faz, porque a maioria dos adolescentes que usa aparelho auditivo ou implante coclear se fecha no armário, tem vergonha, não quer ser diferente. E aí a gente vê uma pessoa totalmente empoderada, que vai lá e fala pelos cotovelos e narra a vida e mete a boca no trombone e cobra legendas e fala do peido do pai, que eu dei muita risada naquele vídeo, muita. É, cara, eu acho assim, talvez daqui a uns 5 ou 10 anos você entenda melhor o que que você está fazendo hoje por milhares de adolescentes que estão te acompanhando, que estão vendo tudo que você faz, assim. É muito lindo, sabe? Eu, quando te vejo, eu me emociono e eu sempre lembro uma vez, há uns anos atrás, teve uma fono que falou assim para mim, Paula, olha só, eu tenho um problema aqui. Todo mundo adora teu conteúdo e tal, mas os jovens não engajam contigo. Eu precisava de uma Paula jovem. Aí esses dias eu pensei, cara, a Malu sou eu, só que de olhos verdes, bonita, loira e super jovem, tá fazendo assim milagre lá. Então, assim, eu vou te falar que para mim é como se tu fosse, quando eu te vejo tu fazendo um monte de coisa linda. Além de me emocionar, eu me sinto muito conectada, assim, a minha Paula de 16 anos, quer o teu autógrafo, quer ser tua amiga, quer ficar dando like em tudo que tu faz. Tem uma parte adolescente de mim que não teve a Malu, não teve ninguém parecido contigo, que fica vibrando muito com qualquer post teu, assim. Então eu fiquei pensando muito nisso hoje, sabe? É, eu sei que a maioria do teu público é jovem. Você tem noção se as pessoas que te seguem, a maioria delas tem deficiência auditiva ou não? Olha, não. Eu tenho um público muito maior de pessoas ouvintes. Muito maior. As mensagens. Mas não quer dizer que meu público de surdo seja pequeno também. Tem muita gente. Para mim, eu acho que muito surdo me segue. Acho que a maioria deve me conhecer. Então, eu sou uma representatividade. Mas eu acho que o meu foco principal, além de ser uma representatividade para os surdos, é informar. Mas eu não quero informar de um jeito que é postzinhos inscritos, porque sabe o que eu percebo? A gente É. já sabe que boa parte, que a média de livros da população é 2, da população brasileira. São 2 livros por ano. Então, a gente já consegue perceber nisso que a leitura ela não vai impactar mais que a fala, o discurso. Mas o que mais impacta ainda é a gente usar o humor. Porque o humor já é forte. A gente se diverte vendo vídeo no TikTok, a gente se diverte vendo stand-up, que eu adoro, amo. Então, quando a gente utiliza do humor para informar, um humor que não seja toxo, que Politicamente seja, incorreto. vou usar gíria do Espírito Santo, humor toxo. Então, a gente consegue impactar mais do que um textão. Então, acho com certeza. Me perdi na fala, mas com certeza é isso aí. E Malu, como é que você se organiza para criar o seu conteúdo? Assim, você vai criando à medida que vai surgindo na cabeça ou você se organiza mais? Assim, eu tenho que postar tal dia, tal dia. Como é que funciona o seu processo criativo? Paula, vai parecer muito irresponsável que eu vou falar. Mas é na hora, tá e pum. Só vai. Eu tô brava, acontece alguma coisa do surdez comigo. Meu Deus, ruim. Tem que postar isso, tem que falar mal disso. Então, é um. Não, eu já tô brava, aproveito a minha raiva para gravar o vídeo. Mas isso não quer dizer que acontece na hora. Às vezes eu lembro da situação e fico brava, lembro com as minhas lembranças
e faço vídeo. Então, não tem roteiro. Tem dias que eu fico sem postar porque o mundo está sendo gentil comigo. Então, o meu conteúdo é na base do ódio. Eu sou brava, vou lá, faço vídeo. E eu tenho uma agonia, eu não consigo ouvir minha própria voz. De ficar revendo os vídeos o tempo todo e ficar legendando. Então, eu vou na minha leitura labial e vou fazendo. Se necessário, boto som. Mas vou na minha leitura labial ou pego o aplicativo CapCut, já boto legendas automáticas. Isso aqui tá errado, eu não falei isso. Faz. Então, meio responsável, mas aí conteúdo na base do ódio. Vai indo, vai fluindo. Eu adoro esses conteúdos porque eles são os mais autênticos, acho que a raiva é uma grande força motivadora da criatividade, assim. Às vezes Sim, eu tento, exatamente. a gente tenta fazer um planejamento, segunda eu vou falar disso, terça eu vou falar daquilo, e aí segunda-feira acontece uma coisa totalmente fora do padrão, assim, que você precisa falar sobre aquilo, sabe? Eu gosto desse tipo de processo criativo, eu faço muito isso também, eu tento me planejar, mas na maioria das vezes eu vou pelo feeling também, que eu acho que tem coisas que são do momento, assim. Eu fiquei aqui no consultório durante 15 dias, no lugar da Raquel, que é a secretária que saiu de férias. E eu vim pensando, tipo, quando eu cheguei aqui, eu entrei em pânico, pensando, eu vou ficar de secretária, tendo que falar no telefone o dia inteiro, ouvindo o áudio, as pessoas Nossa. falando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu aceitei isso? Mas foi tão legal, porque foi um momento, assim, que eu me coloquei voluntariamente numa situação terrível para uma pessoa que usa aparelho auditivo ou implante coclear. O meu resultado com o implante coclear, ele é maravilhoso. Mas assim, ele é maravilhoso do lado direito, o lado esquerdo não é tão bom quanto o lado direito. E é claro, eu preciso estar num ambiente que não tenha barulho de fundo, ruído, gente falando. E tem certos ambientes que é impossível da gente controlar. Então, às vezes, eu estava atendendo o telefone, alguém tocava na porta, alguém falava alguma coisa, alguém. E eu ficava tipo, meu Deus, o que eu faço primeiro? Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão legal a gente se propor, e quando eu digo a gente, pessoas que usam implante coclear, porque a gente vai estar com 90 anos um dia, e o cérebro ainda vai ter que estar rebolando para dar conta desse monte de estímulo, porque ao contrário das outras pessoas que vão perdendo sua audição, a gente vai ganhando mais capacidade auditiva com o passar do tempo, né? Eu acho que essa é a parte mais doida, assim, de ser um surdo que ouve. Eu fico pensando, a minha avó tá com 86 anos, já perdeu parte da audição, usa aparelho. Aí eu fico pensando, cara, quando eu tiver a idade da minha avó, eu vou ser uma avó que ouve muita coisa. Como que vai ser uma avó que ouve todo mundo falando, quando eu gostaria de não ouvir mais as pessoas falando, sabe? Então, tem muitas situações que são meio tragicômicas, assim. Eu queria saber de ti, qual que você acha que é a parte mais difícil de ser uma surda que ouve? Paula, atender telefone foi um desafio ótimo para você. Para mim, não gosto de desafios. Odeio. Então, atender telefone, eu não atendo, não adianta. A única coisa que eu gosto é chamada de vídeo, que eu consigo ler os lábios. Isso aí, para mim, tá tranquilo. Só que tem dia que eu não quero, eu estou com preguiça de ouvir. Eu tenho muita preguiça de ouvir, Paula. Ainda mais quando eu chego em casa da escola. Eu já ouvi 20 adolescentes falando no meu ouvido. Exatamente, pego e tiro. Meu Não Deus. quero mais ouvir voz de adolescente. Não quero mais ouvir adulto falando comigo. Não quero ouvir criança da rua gritando. Tiro. Aí é uma raiva que sai junto com o aparelho. Aí o silêncio vem. Ótimo, tô maravilhosa. Então, isso aí é a melhor parte de censura que houve, que é tirar o aparelho. Agora, a pior é lidar com os celulares, que é terrível. A máscara é outra parte que, ai,
nossa, enche meus nervos, assim. Mas quando eu entendo com máscara, eu já me sinto super poderosa. Me sinto maravilhosa. É um desafio maneiro de lidar. Isso eu concordo. Mas, Paulo, a pior parte de surdo que houve é perder o ritmo de cantar. Eu achava que era só eu achava, não, é de mim. Eu tenho um grupo com surdos que ouve também. Aí eles perguntaram lá, gente, é só eu que não consigo de jeito nenhum ter ritmo em música? Eu falei, ah, meu Deus do céu, tocou no meu ponto fraco. Então, a pior parte é não ter ritmo para cantar. Terrível, horrível. Então, eu não canto. Me chamou para karaokê? Não vou. Não adianta, não canto. Meu ponto mais fraco quando falo, nossa, sua voz é tão bonita, imagino você cantando. Falo, não imagine, não pense nisso. Não É vai isso. acontecer. Sim, Eu deixa estava quieto. aqui pensando também que outra coisa que eu queria muito te perguntar é a respeito do futuro, assim, da vida profissional. Claro que você é muito jovem ainda, mas já está numa fase de começar a pensar nisso, pensar no futuro, o que que eu quero fazer da vida e tal. E quando eu tinha a sua idade, eu recebi o diagnóstico da minha surdez com 16 anos. Assim, eu comecei a perder a audição com 6 anos de idade. Mas pensa aí, início dos anos 80, ninguém sabia direito nada sobre isso, ninguém falava sobre isso, só achavam que eu era desatenta. E eu lembro direitinho que o dia que eu lembro da boca do médico falando para mim assim: você tem deficiência auditiva bilateral, progressiva e severa. E eu fiquei tipo, que diabo é isso que esse homem falou? Mas várias coisas fizeram sentido para mim. Por exemplo, e aproveitando que deve ter um monte de jovem nos assistindo aqui, ditado na sala de aula era um terror para mim. A prova de ditado, quando a professora falava bola, eu ficava bola, mola, cola. Não fazia a menor ideia, errava tudo. E nunca passou nem pela cabeça da professora, nem pela minha cabeça, tipo, tem alguma coisa errada aí. Eu lembro de chegar na sala de aula e ter que encontrar assim uma posição estratégica que eu ia conseguir ouvir, na verdade era ver a sala de aula, e eu estava sempre nervosa, achando que alguém ia me chamar lá atrás e eu não ia ouvir, e aí todo mundo ia começar a gritar meu nome, então eu estava sempre em pânico. A escola, para mim, foi uma experiência assim, eu só queria que aquilo acabasse, queria vazar de lá e ir para a próxima fase da vida. Só que aí a surdez me pegou feio no meio do caminho, e com 16, 17 anos que eu tive que tomar a decisão, fazer vestibular para quê? Numa época que também não tinha assim todas essas opções que a gente tem hoje, era passar no vestibular e entrar numa faculdade federal ou sentar a bunda no sofá e ficar estudando mais um ano até passar. Nem tinha, eu acho, faculdade particular na minha cidade ainda, não tinha nada disso. E aí eu fiquei mais em pânico ainda, porque as coisas que na época eu imaginava que eu queria fazer, como por exemplo, eu queria ser jornalista. Aí eu pensava, como é que eu vou cursar jornalismo se vai ter aquela disciplina de rádio e TV que tem que enfiar um ponto no ouvido e saber o que que as pessoas estão falando? Só se tiver um jornalismo, sei lá, espírita, alguma coisa assim, que eu vou ouvir o que alguém está me falando. Não tinha como. E eu não vislumbrava a solução, porque isso foi em 1997, 98. Não tinha acessibilidade, não existia legenda. Não existia nenhuma lei que dissesse que uma universidade tem que fornecer acessibilidade para os estudantes. Então eu pensei, cara, tem que me virar, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei, vou fazer direito. Eu falei, como é que eu vou participar de uma audiência? Eu vou ficar o tempo todo falando para o juiz, o quê? Repete? Oh. Então eu só conseguia enxergar tudo o que eu não conseguia fazer. É só isso que eu conseguia ver. E aí eu me desesperei e acabei escolhendo um curso que eu pensei, beleza, esse aqui não preciso ouvir, só preciso estudar muito, ler muito, passar nas provas e conseguir meu diploma. E aí fui para a faculdade de Ciências Sociais, que foi assim uma escolha totalmente baseada na minha surdez. Então, quando eu olho para ti, eu vejo, cara, tu vai poder fazer uma escolha não baseada na surdez,
mas baseada no que você quer fazer. Você já parou para pensar no que você quer fazer? Já, você falou de jornalismo. Eu quero jornalismo. Eu não largo mão. Teve uma época que eu pensei, não, vou fazer medicina, porque por mais que tenha que usar um pouco de edição, não precisa tanto quanto jornalismo, que depende disso. Mas aí eu pensei comigo mesma, falei, de jeito nenhum, eu vou fazer jornalismo sim, eu quero a área de esportes, porque eu amo esportes, então vou fazer jornalismo sim. Aí foi uma briga comigo mesma, foi uma briga com o sonho dos meus pais, que era fazer medicina. Que pai que não é esse sonho? Que pai? Então foi uma briga com meus pais. Chegou num ponto que eu queria tanto, meu sonho foi tanto isso aí, que eu fiz um slide. Fiz um slide com motivos de porquê eu preciso, nem eu quero, é preciso custar o jornalismo. Botei, sentei eles, falei, não, depois que acabou o jornal do horário de almoço, que esse aí eles têm que ver, não tem jeito. Botei eles sentados, falei, senta, vocês vão ficar aí. Conectei o notebook com o pendrive na TV, fui passando. Aí com meu irmão, que meu irmão é meu assistente pessoal. Eu quero água, ele é caçula, né, gente? Tem que usar, tem que abusar dele. Então, eu chegava, ei, vem cá, vai pegar minha água. Aí ele e vai pegar minha água. Então eu falei, dessa vez você vai passar o slide para mim. Então ficou aí do lado da TV lá, sendo meu assistente e eu apresentando. Motivo 1. Então já ia, foi nisso aí que eu convenci meus pais a fazer jornalismo. Que antes eles estavam de jeito nenhum deixando. Aí, beleza. Mas quanto mais que eu vejo sobre jornalismo, mais eu me apaixono. Porque é minha profissão de coração. A gente tem, não sei, uma profissão que a gente admira muito. Que a gente olha para quem trabalha na profissão e pensa, vai ser eu ali. Eu vou chegar ali. Então, essa é a minha profissão dos sonhos. E eu acho que desafios todo mundo tem. Quem quer ser youtuber, mas, nossa, eu sou muito tímido. Se joga, cara. Desafio qualquer um tem na profissão. Tem gente que faz medicina e tem aquela fobia de sangue. Por que você não pode arriscar também? Então eu pensei comigo mesmo e falei, vai ser jornalismo. E aí, para desistir da minha profissão, não quero saber das dificuldades, é jornalismo e ponto. Gente, vai realizar meu sonho, vai ser jornalista também, olha isso. Eu só não sou louca por futebol, eu sou gremista, tá? Mas assim, não sei nada de futebol, só sei quando faz gol. O Flamengo já te notou, hein? Já te chamaram para visitar o Maracanã e tudo mais? Quem Que é dera. isso, vamos fazer que acontecer essa semana, pelo amor de Deus, né? Não é possível isso. Que é isso, é Quem louco, dera. mulher? Hoje eu fui no programa de rádio e TV, de manhã. Foi umas 9 horas, vai passar só no regional da minha cidade. Então, aí fui lá e no final eu falei, quando a gente terminou, a gente já se despediu, eu olhei pro microfone e falei assim, ô Ferraz, falei pra ele, tá, tá desligado o microfone pra rádio? Ele falou, tá, o que você quer? Eu falei, peraí então. Comecei a entrevistar o Gabigol imaginário que estava na minha frente. Aí ele falou, peraí. Aí ele pediu para assistente ligar a câmera, ligar o microfone. Eu entrevistei o Bruno Henrique e ele vai colocar uma resposta na edição e vai me mandar. E eu achei isso o máximo. Para mim, tá maravilhoso. Eu estou doida para receber minha entrevista com o Bruno Henrique. Então, eu falei, estou maravilhada. Quando eu receber esse bicho, minha alma vai subir. Entendeu? Aí cheguei. Só de eu estar ansiosa e doida para esse vídeo que eu estou entrevistando o Henrique, eu já estou realizada que essa é uma sonho de profissão. Tá ótimo. Gente, eu tô louca pra TV de. Porque, na verdade, assim, jornalista você meio que já tá exercendo a profissão, né? Já vai chegar na faculdade, assim, arrasando a galera, porque esse monte de coisa de criação de conteúdo, de entender como que funciona um público e como que a gente se comunica com as pessoas, isso já é
um super aprendizado. Você está desenvolvendo uma habilidade aí que demora, às vezes, 5 anos para uma pessoa conseguir desenvolver. Ô, Malu, me fala um pouco, assim, não sei se você tem alguma experiência com isso, mas eu tive muitos anos de experiência e sempre quis ouvir o ponto de vista, a perspectiva de uma pessoa que nunca teve essa experiência, que é a questão do armário da surdez. Você nunca teve no armário da surdez ou em algum momento você já teve no armário da surdez? Tive. E quando a minha liberdade do armário da surdez foi quando eu cortei meu cabelo curto. Aqui agora tá maior, mas eu tinha cortado curtinho pra cá. Porque eu não gostava de jeito nenhum, Paula, que meu aparelho estivesse à mostra. Ah, é? Então, eu falava, se me perguntava se é surda, sou, obviamente. Mas ainda tinha aquela questão, de você andar na rua, a pessoa olhar pro seu aparelho estranho, passar, sabe quando você passa por alguém? Aí se alguém vai acompanhando você com o olho e ainda olha para trás, era esse nível. Então, nossa, essa cadeira que faz barulho. Então, eu tive esse armário da surdez. Não foi tão profundo, mas foi um medo de me julgarem, de continuarem olhando estranho pro aparelho. Então, quando eu cortei meu cabelo, eu não tinha mais jeito. Se eu botava o aparelho, ia estar lá, iam ver. Então, quando eu parei e saí de casa com o meu aparelho de tipo amostra, aí foi um livramento. Foi, meu Deus, eu consegui sair disso. Eu me libertei. Ah, eu acho o máximo, porque assim, eu fiquei tanto tempo no armário da surdez, e também, assim, a minha primeira interação com o aparelho auditivo foi péssima, porque a pessoa que me recebeu, assim, para testar o aparelho, para colocar o aparelho em mim, eu tava assim, eu me sentindo pelada na frente da pessoa, super, sabe, com medo, o que que é isso? Agora eu sou uma pessoa com deficiência, aquele entendimento de quem sou eu agora, que eu tenho uma deficiência, que na verdade eu sempre tive. E aí eu lembro da pessoa falando assim: ninguém precisa saber disso, não conta pra ninguém, como se fosse um segredo horrível que eu tinha que guardar só pra mim. E eu lembro da pessoa falando: ah, pentei o cabelo pra frente, assim. Então eu ia pro colégio, na época que eu tinha cabelo, parecia a Juma, sabe? Vocês não vão entender a referência da Juma do Pantanal, porque é uma novela muito antiga. Mas era uma personagem que tinha muito cabelo e penteava o cabelo pra frente. E eu ficava igual a ela, tentando esconder o aparelho. E eu só fui entender, de verdade, assim, que a surdez aparece mais do que qualquer aparelho auditivo, do que qualquer implante coclear, depois que eu voltei a ouvir com o meu primeiro implante. Então, eu me vi agora ouvindo em várias situações que antigamente eu achava que eu conseguia esconder a minha surdez das pessoas. Só que eu não conseguia. As pessoas só estavam sendo educadas o suficiente para fingir que elas não estavam percebendo a minha surdez. E aí eu me senti tão patética por todos os anos que eu fiquei tentando esconder uma coisa que não tinha como esconder. Porque a comunicação humana é muito rápida, é muito dinâmica, o som entra e faz sentido para a maioria das pessoas, para os ouvintes. Então, não existe isso de um som demorar para fazer sentido. E eu achava que eu conseguia esconder. E eu lembro como eu me senti mal o dia que eu percebi que eu nunca escondi nada, eu estava escondendo só de mim mesma. E eu só fui descobrir, olha só, isso foi em 2019. Eu nem sabia que existia uma palavra que se chamava capacitismo. Não sei se você já ouviu falar em capacitismo, já ouviu? Sim, sim, eu falo sobre isso. Pois é. Muita gente me pergunta o que é. Cara, eu não sabia até 2019 que existia uma palavra que reunia numa palavrinha só tudo que eu já tinha passado na minha vida. E não foi pouca coisa, assim. Eu nunca sofri nenhum bullying gravíssimo ou alguma coisa do tipo, mas, por exemplo, no meu primeiro dia de trabalho, quando eu passei no concurso público e me tornei funcionária pública, com 19 para 20 anos, eles falaram assim: esse é o fulano, esse é o ciclano, falando, chamando as pessoas, apresentando os meus colegas novos pelo nome. E aí apontaram para mim, e aquela é a deficiente. E eu fiquei tipo,
gente, mas cadê meu nome? Por que que eu virei A deficiente agora? E eu voltei para casa, assim, me sentindo a pior pessoa do mundo. E eu não sabia que isso era um ato de capacitismo. Eu fui entender isso há 2 anos atrás. E é uma coisa que abriu muito a minha cabeça, sabe? De entender a, as coisas que a gente sofre enquanto pessoa com deficiência, sejam coisas escancaradas ou coisas mais escondidas que as pessoas fazem e falam, mas que machuca, que é horrível e que principalmente eu acho assim impacta na nossa vida profissional, que é o que mais importa, assim, em termos de sou um ser humano, sou um adulto, eu preciso ter independência financeira para poder fazer o que eu quiser da minha vida. Então, o capacitismo impacta a nossa vida num lugar que é muito doloroso, sabe? Que é a vida profissional. E aí, assim, tu, nessa idade, falando sobre capacitismo, me fala um pouco sobre o teu entendimento disso, assim, como é que tu pensa sobre essa palavra? Cara, é uma coisa que afeta a gente de um jeito de outro. Escondendo ou não. Se a gente esconde, o quê? Repete. Aí fala, tá surda? Então é uma coisa que afeta de um jeito em que até quem ouve, eu acho, que afeta, porque essas palavras de retardado, essas palavras de cego, essas palavras de tá surdo, então eu acho que afeta. Parou, parou. O meu e o teu? O que Aqui também. aconteceu? Aqui tá, criar nova live. Alô, Vanderlei, socorro. Peraí. Como é que eu salvo essa? Eu? Tá. Oi. Pra eu fazer o quê? Sério, mandar o. Mandar o quê? O que que eu falo? Me perdi. Malu, refaz aquilo que você fez no início de criar, create new broadcast e manda para o Vanderlei aquela chave para ele poder ter colocado no ar de novo. Ah, não, calma que eu acho que eu mandei errado. Engraçado. Eu tô no ar ainda, porque eu não me vejo no ar aqui. Essa, apertar nesse criar aqui. Tá? Pessoal que estiver nos assistindo, aguenta só um minuto aí, que a Malu caiu, mas ela já tá voltando. Segura aí, rapidinho. Cria aí de novo, Malu. Uhum. Eu apertei, mas bugou. Bugou tudo. Não aparece nada. Aí foi. Foi. Copiar. Colar. Foi. É, tá. A gente já tá voltando. Vai dar tudo certo. Quem tá nos esperando. Tô Cara, a na live live é uma ainda. emoção. A gente nunca sabe o que vai acontecer na live. Se vai acabar a luz, se vai acabar o Wi-Fi, se vai explodir o computador, se o Vanderlei vai desmaiar, alguma coisa vai acontecer, entendeu? É sempre assim. Essa última. Essa Malu tá última. voltando, tá voltando. Tô puxando a Malu com a força do pensamento aqui. Volta, Malu! Ó, Malu Paris está ao vivo. Malu voltou, graças. Ah, tô.
Pessoal, olha só, a gente chegou na primeira hora da live e aí nos cortaram. Então agora a gente está voltando para falar mais um pouquinho aqui e acabar a nossa live, porque a Malu tem jogo do Flamengo hoje, ela tem que se preparar psicologicamente para o jogo, né? E eu, obviamente, já Falta 1h30 perdi. ainda. Cara, eu já perdi a linha do raciocínio. O que que a gente estava falando antes de você cair, despencar da live? Ó, Rapaz, quem vai lembrar? não faço ideia. Jesus. Acho que a gente estava falando do armário da surdez. Tá, mas olha só, Sim, não, a gente terminou com isso. vamos aproveitar uma coisa aqui, aproveitando que a gente voltou. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, que eu vi esses dias que você respondeu um comentário falando, alguém perguntou assim, quem é essa aí? Que era eu. Aí você falou, ela é surda também. O site dela me ajudou muito e tal. Me conta um pouco da tua ligação com Foi Crônicas da sobre isso, Surdez. Eu quero saber sobre essa história. nomenclatura e capacitismo. Foi sobre capacitismo que a gente está falando. Isso aí, que era como charpeta. Então, eu estava falando sobre o jeito que afeta até quem não tem deficiência nenhuma. Que são Isso. nomenclaturas como retardado, nomenclaturas como tá surdo, tá cego, que a gente nem imagina que é capacitismo. E eu fiquei em choque quando chegaram para mim e falaram que dizer desse jeito, tá surdo, é capacitismo. Eu fiquei, como assim? Tá cego? Porque era coisa que eu mesma falava, que eu carregava a bandeira de anticapacitista e falava desse jeito. Então, quando chegaram para mim e falaram, gente, peraí, o que eu tô fazendo? Então, é, de fato, um choque, que uma desinformação que chega até para mim, que tenho essa deficiência. Então, o capacitismo é uma luta gigantesca que a gente tem. É uma bandeira gigantesca que a gente ainda tem muita coisa para lutar e carregar. É isso. E assim, eu acredito que a gente está sempre aprendendo e todos nós, a gente precisa ter a humildade suficiente para reconhecer que a gente vai errar e a gente vai errar muito. E não é porque a gente está com a cara aí nas redes sociais que a gente é a prova de erros ou que a gente nunca vai abrir a boca para falar alguma coisa capacitista ou que a gente nunca vai agir de modo capacitista. A gente vai, mas a gente se corrige. Eu acho que o que vale é a intenção de melhorar, de desaprender tudo que a gente aprendeu errado e aprender de novo do jeito certo. E acho que o que vale muito nesse lance da construção do futuro anticapacitista, como diz a minha querida amiga Lau Patron, é a intenção. Eu sei que eu vou errar, eu assumo que eu vou errar e eu vou melhorar depois. E não só, eu errei, foi assim que eu aprendi e foda-se, sabe? Alu, eu queria que você me contasse um pouquinho da história da sua conexão com o Crônicas da Surdez, como é que você foi ajudada pelo site, da sua tatuagem, aquela que você estava falando. Eu quero conhecer essa história. Paula, quando botei implante coclear, não tinha nenhum repertório do que era aquilo. Era apenas vai me fazer o melhor e ponto. Então, quando eu cheguei e fui pesquisando, eu posso molhar meu aparelho aditivo? Jogar no Google. Não tinha nada. Tinha coisa sobre comprar aparelho aditivo, tinha coisa. Aí eu achei seu blog. E tinha lá, de fato, você escrevendo. Pode molhar aparelho aditivo ou não? O que pode fazer? O que não pode fazer? Os cuidados que você tem que ter. Então, é uma coisa que você põe uma representatividade. Eu chego lá e eu não acho nada além de surdos são gente. Então, São. você foi de a fundo, entendeu? A fundo, o que eu faço? O que eu uso para fazer? Então, você me salvou várias vezes de não mergulhar com o meu aparelho auditivo. Você me salvou várias vezes com essa indicação de despertador.
que eu tô enrolando até hoje para mudar esse despertador. Eu lembro quando eu escrevi no Google, como acordar surdos. Então, aí eu achei seu blog. E você falando lá, eu tinha um despertador especial que ele vibra. Bota assim, falei, vou comprar. Tô até hoje sem comprar isso aí. Então, eu tô acordando na base da água da minha mãe ainda. Então, você me ajudou muito nisso. Daí, foi no fim de 2019, isso aí, foi no fim de 2019, que eu comecei a carregar a minha bandeira de surdez. Eu falei que eu queria falar sobre isso, que eu queria me aceitar como eu sou. E tinha um blog que, nossa, me ajudou muito. Que eu seguia hashtag, aquele negócio novo de seguir hashtag, seguia. Crônica da Surdez, seguia surdos que ouvem. E sempre aparecia no meu feed, de vez em quando, tatuagens. E pra mim, tinha vários muito bregas, que aquela tinha aparelho auditivo até do ouvido. Eu acho isso muito brega, porque meu aparelho auditivo já fica aqui. Pra que eu vou tatuar embaixo dele? Então, e eu falei, não, 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 não. Aí eu vi lá, essa tatuagem aqui, com a legenda surdos que ouvem. Então eu pesquisei no Google, símbolo surdos que ouvem. E apareceu várias fotos disso aqui. Eu olhei e falei, meu Deus, isso tá perfeito pra eu tatuar. Isso tá maravilhoso. Botei, falei, mãe, é isso aqui que eu vou tatuar. Aí ela falou, você tem certeza? Falei, sim. Ela perguntou o que que significa. Falei, olha, é o movimento Surdo que Ouve, é o blog da Paula. E ela deixou. Foi comigo, fez a tatuagem. E a minha mãe, ela sempre teve muito orgulho do que eu me tornei, da surda que eu me tornei. Então, a minha mãe, ela sempre carregou comigo essa bandeira. Ela sempre foi maravilhosa comigo. Aí, ela me ajudava a pesquisar, ela me ajudava a cuidar. Ela falava, às vezes, ela me lembrava, cuidado, tira o aparelho de tomar banho, porque às vezes eu esquecia. Então, a minha mãe, ela sempre me apoiou nessa luta. E você era como meu Google pessoal sobre a surdez. Qualquer coisa, falava, mãe, será que eu posso fazer isso com o aparelho? Aí fala, pergunta a Paulo. Vai no blog da Paula. Aí ela lá, ia vendo as coisas. Às vezes eu via uns relatos sobre a surdez. Alguns eu me identificava, outros eu não me identificava. Então era uma coisa que não era porque eu acompanhava o seu blog, via sempre, mas era porque sempre que eu pesquisava sobre a surdez, era você que estava lá auxiliando. Não importava se eu estava com a intenção de ver o que você falava ou não, era porque você sempre estava lá. Em qualquer dúvida que eu tinha, você estava lá falando. Então, quando eu me libertei, muita culpa foi sua. Muita culpa. Essa culpa eu Por carrego causa disso. feliz. Então, muita culpa foi sua. Dessa libertação da armário da surdez, dessa tatuagem. Ah, que vontade de aí te dar um abraço bem apertado. Eu fiquei pensando aqui que tomara que essa droga de pandemia dê uma trégua, porque a gente está pertinho aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, você está aí no Espírito Santo. Eu acho que a gente deve estar o quê? Umas 2 horas, 3 horas de distância. E só para deixar registrado aqui que assim que der, a gente tem que se conhecer ao vivo e a cores, entendeu? E passar uma tarde Com junto, certeza. conversando na praia, sem implante, ou com implante, como você quiser, tá? E Malu, me fala se você quer me perguntar alguma coisa, se você tem alguma coisa que você queira falar, uma mensagem final. Paula, a única dúvida que eu tenho, você tirou tudo do seu blog, mas restou uma, que eu queria muito que você falasse também sobre como conseguir aparelho auditivo pelo SUS. Eu nem te pedi para você fazer isso. Você fez. Toda dúvida possível que pode ter tá no seu Instagram, tá no seu blog, tá no seu site, tá no seu grupo de Facebook, tá tudo lá. Então, dúvida da minha parte não tem nenhuma.
Sabe que isso pode ser a nossa mensagem final aqui, quem estiver nos assistindo. O SUS fornece aparelhos auditivos, o SUS fornece implante coclear. Entra no nosso grupo no Facebook, o grupo se chama Surdos que Ouvem. A gente tem 20 mil pessoas lá para ajudar. E eu comecei esse grupo porque eu não dava conta de ajudar todo mundo que me mandava pergunta, mensagem, pedido de ajuda, queria saber alguma coisa, só tenho duas mãos, né? E aí o pessoal começou a se ajudar loucamente no grupo, todo mundo se ajuda, qualquer dúvida que qualquer pessoa postar lá, pelo menos 20 pessoas vão ajudar a encontrar o caminho. Então, se você que está nos assistindo precisa de aparelho auditivo, precisa de implante coclear, saiba que o caminho do implante pode ser via SUS, via plano de saúde, e o caminho do aparelho Djalma auditivo pode comentou. ser. Hã? Djalma comentou, viva o SUS. Viva o SUS, mas é verdade, as pessoas não sabem que o SUS tem uma das melhores políticas de saúde auditiva do mundo, só que isso não é divulgado, sabe? Por motivos políticos e tudo mais. A gente precisa muito fortalecer isso, falar sobre isso, inclusive fica o convite para ti aqui, usa sempre a tua visibilidade, que é enorme nas redes, para falar sobre isso, as pessoas precisam saber disso, porque isso salva vidas, cara. E ao contrário do que todo mundo pensa, os aparelhos que o SUS fornece são ótimos, são das mesmas marcas que as pessoas que podem comprar do próprio bolso para acelerar o seu processo, compram. Então, assim, a gente até fez um post muito legal, cheio de fotos de pessoas que receberam aparelhos auditivos do SUS nos últimos 3 anos. E tem gente que recebeu o aparelho que tem conectividade Bluetooth. Então, assim, tem muito mito para quebrar ainda sobre as dificuldades do SUS. Inclusive, o dia que você repostou aquele post do SUS, uma menina escreveu uma dica maravilhosa lá, que ela falou assim: gente, se você está há muito tempo esperando pelo aparelho e ele não chega, faz uma denúncia na ouvidoria do Ministério da Saúde, que eles respondem e resolvem rapidinho. E aí várias pessoas começaram a fazer isso. E isso começou a acelerar o processo deles. Então, assim, fica o convite Paula, e o pedido para ti, sabe? Fale sim, mais sobre isso. mas, Paula, quando eu falo para as pessoas que eu priorizo muito o SUS, porque foi aonde eu consegui meu aparelho aditivo, todos os aparelhos aditivos que eu tive na minha vida foi pelo SUS. Eles perguntam, mas quanto tempo na fila você ficou? Cara, um dia. Eu fiquei um dia na fila. Eu cheguei em São Paulo, eu fiz a audiometria e recebi o aparelho. Então, o SUS, ele é maravilhoso, ele salvou a minha vida. Eu não tenho condições de ficar bancando uma parede toda vez que ele estragar. Eu chego lá, olha, essa PCA está um pouquinho desgastada, vamos trocar. Eu chego lá, às vezes, eu já recebi uns 3 aparelhos novos nos últimos 4 anos. Então, eles são maravilhosos. Os médicos também, perfeitos. Quando eu fui lá, eu fui na capital de São Paulo, que foi em um hospital, e o Centinho, que foi em Bauru de São Paulo. E eles perguntaram aonde eu preferia ficar. Se eu preferia ficar na capital ou no Centinho. Eu falei, no Centinho. Porque lá tinha crianças que eu me identificava. Eu brincava com aquelas crianças surdas. Então, quando você vê as pessoas, não precisa ser famosa. Alguém como você já é uma representatividade. Então, eu escolhi o lugar que eu ia receber o aparelho aditivo. Quando eu ia receber um aparelho aditivo novo, que eles viram como é que estava, consegui recomendação do médico falando, está estragado, precisa de um novo. Eu falei com a minha médica lá do Centrinho, falei, me falaram que tinha um aparelho com Bluetooth. Me falaram, tem esse que você vai me dar? Tem Bluetooth? Ela falou, deixa que eu resolvo. Cheguei lá, ela me deu. Fui pesquisar depois a marca no Google. R$ 1.000 esse Bluetooth. R$ 1.000. Eu ia ter. Não ia ter dinheiro para isso. O SUS me deu. Então, é maravilhoso. Eu não aceito que alguém diga que o SUS tem que acabar.
porque não tem. É maravilhoso, salvou a minha vida. Então, se falarem isso comigo, eu discuto sim. Precisa de melhoras? Precisa, como qualquer coisa. Tem corrupção? Tem, como tudo no governo. Mas o SUS é maravilhoso, salva a vida de muitos surdos. Sabe que a Dani, que é a Dani Kraus, que ela faz o trabalho de moderação lá no nosso grupo do Facebook, ela sempre fala para as pessoas, se a gente entra na fila do SUS para conseguir um aparelho auditivo, a gente não pode simplesmente sentar e esperar o dia que o telefone vai tocar, porque às vezes as pessoas reclamam, eu estou na fila há 5 anos, mas a pessoa nunca foi atrás para descobrir em que pé está o processo dela, se aconteceu alguma coisa, por que está demorando, a pessoa só senta e espera, sabe? As pessoas têm que entender que elas têm que se mexer, que elas têm que fiscalizar, que elas têm que cobrar, têm que ficar no pé, existe ouvidoria, vamos usar, existe telefone, o e-mail, vamos atrás, vamos descobrir. Enfim, eu espero mesmo assim, Malu, usa sempre a tua visibilidade para mostrar para as pessoas tudo que o SUS faz pelas pessoas que têm deficiência auditiva, porque as pessoas sempre usam esse argumento de que o aparelho é muito caro, o implante é impossível, é caríssimo. Cara, dá para fazer pelo SUS, dá para fazer pelo plano de saúde, um caminho vai ter, mas a pessoa precisa estar disposta a percorrer esse caminho e principalmente entender que quando a gente fala de reabilitação, seja por aparelho, seja por implante, não é mágica, não é milagre, e você vai ter que se esforçar. É chato, é cansativo, às vezes é estressante, é irritante, mas, cara, ser surdo e poder ouvir é uma das coisas mais incríveis que já inventaram, assim, sabe? Eu acho, todos os dias eu penso sobre isso. Que mega oportunidade é essa da gente estar na fase mais maravilhosa da história da humanidade para ser surdo, porque a gente pode ser um surdo que ouve, né? E pode mutar e desmutar qualquer pessoa. Então, para mim, maravilhoso. Seria ouvinte? De jeito nenhum. Estou ótima, assim. Linda. Plena. Malu, eu quero me despedir agora e dizer assim que eu amei finalmente esse nosso papo. Eu adorei que tu aceitou participar. Eu achei que tu não ia nem ler a minha mensagem, assim, tipo 10 milhões de mensagens para a pessoa ler, a minha nunca ia chegar lá, até que um dia chegou. E, e dizer assim, conta comigo para tudo que tu precisar. Estamos aqui. Continue usando muito e sempre a sua voz e essa carinha de anjo maravilhosa que eu fico vendo aqui, a quantidade de comentário de gente falando como você é linda, como você é maravilhosa, você é minha namorada, blá, blá, blá. E, cara, é isso. Quero só te agradecer, assim, imensamente. Espero que daqui a uns anos você entenda a dimensão do que você está fazendo agora, a quantidade de gente que você está inspirando, quantos jovens estão te olhando e pensando: foda-se, eu não vou mais ter vergonha de usar meu aparelho, eu vou mostrar meu aparelho. Eu não estou nem aí, eu vou fazer um implante. Isso existe. O SUS fornece aparelhos. Você está salvando vidas ainda, talvez sem saber. E depois, um dia, muita gente vai te procurar para te contar como você transformou a vida delas. Então, fãs da Malu, agora ela é toda de vocês. Estou devolvendo a Malu para vocês. Adorei pegar um pouquinho emprestado para mim. E é isso. Muito, muito obrigada por ter aceito o convite para estar hoje aqui com a gente. Ok? Agora você pode dar o seu tchau para os seus fãs e a gente encerra a nossa live. Muito obrigada, gente. Daqui a pouco eu tô indo ver o Flamengo, botar minha camisa linda do manto e ouvir com o meu aparelho auditivo o narrador. Então, muito obrigada a todo mundo que participou da live, quem viu um pouquinho, quem viu tudo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido tudo que a gente tenha falado. Espero que, se tiverem dúvidas, vocês sabem que pode perguntar para mim ou para Paula. Então, é isso. Muito obrigada. Gente, obrigada e mais uma vez um beijo gigante para quem nos assistiu e um beijo gigante para a STN que fez as legendas e tornou a nossa live super acessível para que todo mundo fizesse parte dessa conversa. Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau.